Mas vamos ler o texto da Bíblia. Casamento, divórcio, novo casamento. Jesus disse: eu, porém, vos afirmo que todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério, ou vice-versa. Vamos ler de novo para ficar bem claro o texto. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar, eu vou colocar a palavra divorciar, que não precisa citar da mulher ou do homem. Todo aquele que se divorciar, a não ser por imoralidade sexual, qualquer tipo de imoralidade sexual, adultério, ou seja, ambas, um monte de imoralidade sexual, e se casar de novo, estará cometendo adultério. Quem disse isso? Quem disse isso, gente? Jesus Cristo, que está falando no livro de São Mateus. Senhor, então fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta e em silêncio, e que a partir de hoje não haja nenhuma dúvida no seu coração quanto a isso. Quando nós falamos de casamento, obviamente hoje isso é muito banalizado. O casamento deixou de ser um pacto, uma aliança, passou a ser um teste. As pessoas estão testando. Vamos ver. Não é até que a morte os separe mais, é até que a primeira briga os separe. Casamento sempre foi algo muito sério. O casamento nasceu no coração de Deus, não no coração do homem. O casamento, ele não nasceu na terra, ele nasceu no céu. Casamento não é uma instituição humana, divórcio é uma instituição humana, mas casamento é uma instituição divina. Segundo esse texto de São Mateus, Jesus deixa claro o que o casamento é. Presta atenção, o que é casamento segundo as declarações de Jesus a partir do verso 4. O que é casamento? Jesus então diz: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e homem, amém? Homem e mulher. E não tem o biotipo, o biodízio, viu, gente? Não tem, porque além de homem e mulher transgênico, hoje tem o biodízio, né? Tem o álcool e gasolina ao mesmo tempo. Então não tem, viu, gente? Então Jesus está dizendo: o Criador os fez homem e mulher, no verso 5, e os instruiu. Jesus está dizendo: por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, Jesus continua dizendo: eles já não são mais dois, mas uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E então os fariseus interrogam: então por qual razão Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Vou parar esse texto, daqui a pouco eu volto nele. Bom, Jesus aqui está dizendo que o casamento bíblico, ele tem fundamentos. O primeiro, o casamento ele precisa ser heterossexual. Jesus Cristo diz: Deus fez homem e mulher. Então, eu não quero entrar no mérito da questão aqui, porque realmente eu quero pegar essa mensagem e divulgá-la. Então hoje eu não vou falar como falei na terça-feira. Eu não posso divulgar, senão vou preso. Mas, apesar dos casais homoafetivos buscarem seus direitos, irem atrás de seus direitos, eles podem fazer uma união,
eles podem ficar juntos, podem fazer tudo. Mas casamento é entre homem e mulher, de acordo com Jesus. A Bíblia diz: Deus fez homem e mulher. Diz o seguinte: e deixará o homem a sua casa e se unirá à sua mulher. Não é o seu homem ou a mulher se unir também à sua mulher. É o homem se unir à mulher e a mulher se unir ao homem. Então o casamento perante as palavras de Jesus é heterossexual. Em segundo lugar, o casamento também é monogâmico, ou seja, deixará o homem em seu pai e sua mãe e se unirá à sua, não às suas mulheres. Então não é um casamento polígamo. Você tem que se unir a uma mulher, a sua mulher. Então o casamento é entre um homem e uma mulher. Então ele é monogâmico. Amém? Outra coisa que eu aprendo aqui, que filho que não sai da casa do pai depois que casa está em desobediência. A Bíblia ordena: filho, sai da casa do pai, filha, sai da casa do pai e se una com seu cônjuge. Terceiro lugar, o que é casamento segundo as palavras de Jesus em Mateus 19? O casamento também, ele é monossomático. O que isso significa? E os dois se tornarão uma só carne. Homem e mulher não pode ter conta separada. Você não pode ter uma conta separada de você mesmo. Eles não podem ter pensamentos diferentes. Eles serão uma só carne. O homem não pode ter uma senha no computador e ela ter outra. Você concorda comigo? Eu fico olhando alguns casais que a mulher não sabe o que é que está no Facebook dele. Mas ele não me deixa ver. Não pode. Como que você põe uma senha no seu celular para sua mulher não ver? E como que tem mulher que aceita isso? Você sabe que aceita, você sabe que tem. E eu te digo, irmão, não pode. Você é uma só carne, ou seja, o sexo que é um erro antes do casamento, o sexo que é um pecado antes do casamento, agora ele é uma ordenança no casamento. Você precisa fazer sexo com a sua mulher. O sexo é santo, o sexo é sério, o sexo santifica o casal quando estão casados. Do contrário, ele leva para o inferno. Marido e mulher devem, pela Bíblia, se tornar uma só carne. E por quê? Segundo as palavras do apóstolo São Paulo, a Bíblia diz que homem e mulher, marido e mulher, que não se unem no ato sexual, dão lugar ao diabo, ou às diabas. Em quarto lugar, o que é que o casamento é, segundo as palavras de Jesus? Ele é indissolúvel. E aqui é onde nós iremos trazer todo o teor e o fundamento doutrinário dessa pregação. Aqui nessa parte que Jesus disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus deixa claro, o que ele está dizendo é: o que Deus uniu, não separe o juiz, não separe o pastor, não separe o padre, ninguém tem direito de separar. E essa palavra, inclusive, é uma discussão hoje na igreja dos crentes, que não tem compromisso com a verdade e com a palavra. Mas pastor, não foi Deus que uniu. Eu casei na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Eu não era cristão, eu não era salvo quando me casei, então não foi Deus que uniu. Perante a Bíblia, o casamento é o quê? Quando uma pessoa perante Deus é considerada casada, é por causa da cerimônia na igreja? Não. É a cerimônia que faz uma pessoa ser declarada casada, mesmo porque a cerimônia não está na Bíblia. A gente gosta de cerimônia porque a gente gosta de comer, gosta de glamour. Não existe casamento cerimonial, a mulher entrar de branco na igreja. Não tem. Isso é bonito, é válido, todo mundo gosta, faz parte do bom costume. Isso é um bom costume. Mas biblicamente falando, o que é o casamento? Quando a Bíblia reconhece um casamento na Bíblia. Romanos capítulo 7, no versículo 2,
3 situações faz uma pessoa se tornar casada perante Deus. Primeiro, no sexo. Mas só o sexo também não resolve. Se nós falarmos que só o sexo, uma pessoa já está ali no sexo, já está casada, então quem está amasiado pode ter uma discussão. Não, pastor, perante Deus estou casado. Hoje, inclusive, tivemos um debate de manhã entre os obreiros, debate. E foi passada essa questão. Mas pastor, se a pessoa faz sexo com uma só pessoa, é fiel a essa uma só pessoa. Se não tiver esses 3 requisitos, a relação dela matrimonial não é uma relação legítima. Se não é uma relação legítima, não é uma relação considerada por Deus, então é prostituição e adultério. No sexo, de acordo com a lei, e quando há uma manifestação pública de 2 pessoas de quererem ficar juntos. No sexo, na lei e manifestação pública de 2 pessoas de ficarem juntas. A lei é o que muito importa aqui. Romanos capítulo 7, versículo 2, o apóstolo São Paulo diz: por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. De acordo com o que a Bíblia fala, o casamento ele é reconhecido por qualquer lei. Se o camarada está lá na tribo de índio, e o índio fala, você está casada segundo as leis da tribo, ele está casado de acordo com a lei. Lei é um regimento. A lei do país, a lei de Deus, a lei regimentar de qualquer lugar, faz de uma pessoa casada. É uma lei, o que ligardes na terra, será ligado no céu. Então não importa se a pessoa casou na macumba, no centro de macumba, no espiritismo, se ela casou, aonde casou, ela é ligada pela lei. Aí é claro, nós vamos lá, vamos fazer a cerimônia, abençoar essa pessoa, que é importante. Então as pessoas, primeiro, elas casavam pela lei. Se fosse a lei judaica, pela lei de Moisés. Se fosse a lei romana, pela lei do imperador. Na época da Babilônia, ou seja, sempre teve uma lei, ok, gente? Sempre teve uma lei. Diante desse fundamento doutrinário, a pessoa agora ia para a noite de núpcia. E é engraçado, eu gosto muito de séries e filmes medievais. Você sabe que as pessoas ficavam em volta, e até engraçado, na noite de núpcia, esperando consumar o casamento, e quando consumava, e aí, consumou? Consumou. É interessantíssimo, quando você estuda a história, as pessoas ficavam esperando, porque o casamento podia casar na lei, mas ele só era consumado depois do sexo. Você entende o que eu estou falando? Então a pessoa se casou na lei, consumou no sexo, e manifestou publicamente que está casada, perante Deus ela está casada. Então quando o crente, pastor, eu vou separar, porque que Deus uniu não separa, mas não foi Deus que uniu o meu casamento. Espera aí, você casou na lei? Você fez sexo? Você deu demonstração pública que vocês estão casados? Você está casado. Não quero saber quem fez seu casamento, você está casado. Ai pastor, mas não foi Deus que uniu, isso é responsabilidade sua, não de Deus. Então por que você agora tem peso na consciência e escolheu mal? Você quer questionar a Bíblia? Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas. Você escolheu errado, você tem que arcar com as consequências. E quando nós falamos de escolha, presta atenção no que eu vou dizer. Todo homem, toda mulher dá sinais que vai ser uma boa esposa e um bom marido. Eu posso falar de alguns sinais para vocês? Primeiro sinal, toda pessoa, todo homem que trata bem a mãe vai tratar bem a mulher. Isso é regra, porque ele vai transferir para a esposa toda a relação que ele tinha com as irmãs e com a mãe. Toda menina que trata bem o pai vai tratar bem o marido, do jeito que trata irmão e pai, trata marido. É costume, é uma transferência de ambiente. Por exemplo, é no namoro e no noivado que você conhece se a menina é porca, se ela não é.
Não adianta depois de casar falar, pastor, minha mulher é uma porca, minha mulher tem bafo, minha mulher até cabelo no sovaco ela tem, minha mulher faz uns roncos e outros ruídos a mais embaixo da coberta. Não adianta, irmão, presta atenção, toda pessoa recém-casada, ela sabe o que era antes do casamento. E todo noivado e todo casamento, por exemplo, uma moça sabe quando ela está namorando com um preguiçoso. É só você ver se ele é... aqui na igreja a gente tem... Vou chutar o Luquinha, apesar que ele tem cara de novo, mas não vai com a cara não. Esse menino chega sempre trabalhando, esforçado, falo de outros. Irmão, quando você vê um preguiçoso, que não quer nada com coisa nenhuma, vaza, meu filho, não casa. Você vai ter dor de cabeça, você vai sustentar a casa. Porque isso aí você vê, o cara está sempre contando desculpa. Não, eu agora só estou estudando. Não, então meu pai me sustenta. Casa para você ver, besta, vai, não embala nessa. Porque depois que casar, não adianta você falar, pastor, mas é um preguiçoso, é o que sustenta a casa. Você sabia disso. E deixa eu te falar uma coisa, não muda. Pastor, mas as pessoas mudam. Não, nós que nos acostumamos com elas. Em grande parte, 90% das pessoas a gente não consegue mudar. Por isso que a questão do jugo desigual é seríssimo. Mas pastor, eu vou casar com essa pessoa e depois converter ela. Converta antes. Senão depois, pode acontecer, já aconteceu várias vezes, mas é raro você casar e depois falar, pastor, meu marido não me deixa ir na igreja, então vou separar dele. Você sabia? Você vai arrumar para a sua cabeça. A pessoa pensa diferente, tem uma fé diferente, casa para você ver. Então, você sabe que a menina é mal criada, sabe que a menina não arruma nem a cama dela, sabe, vai almoçar na casa dela e vê se quando termina de comer, ela vai para a pia junto com a mãe. Ou então, quando você vai na casa de alguém, ela vai lá por educação. Posso te ajudar a lavar a louça? Se você, como dono da casa, você pode falar assim, não precisa. Mas toda menina educada sai da sala e vai ajudar a dona de casa, mesmo que a dona de casa não queira. Faça os testes. Veja como é o quarto dessa criatura. Você vai ver como vai ser a casa dela. Veja como esse rapaz trata a mãe, como ele trata a questão de emprego, se ele é responsável para chegar na hora, se ele é responsável com as suas obrigações, porque isso tudo leva para o casamento. Outra coisa, faça testes, contrarie ele, veja como ele vai reagir, porque se ele gritar uma vez com você, ele te bate depois de casado. Um camarada, no noivado, no namoro, que trata com grosseria, o que dirá depois de casado? Depois de casado, irmão, não adianta, é para isso que tem um noivado, para isso que tem um namoro. Inclusive o namoro foi distorcido. Hoje o namoro é para dormir, é para beijar de língua, e aí não tem tempo de conversar. Conversa na língua dos outros, mas não na sua língua. Aí a pessoa não conversa, irmão, fica fazendo teste. Vê se você pega essa pessoa em mentiras. Porque depois de casado, não adianta mais. Aí, irmão, você vai precisar de um milagre para Deus transformar a pessoa. Porque você não vai poder se separar mais, a não ser por essa questão que nós vamos falar aqui. Vê se essa mulher é esforçada. Você sabe qual é o problema de nós pais hoje? Eu falo nós, que eu sou pai. Mas ainda não sou pai de menina. Se Deus quiser, talvez eu serei. É que os pais de menina e mães de menina ensinam as filhas para serem independentes e não boas esposas e donas de casa. E eu não estou falando aqui, não me chamo de machista, porque essa geração, ela destrói tudo que é bom costume. E sabe como é que nós pais falamos? Estuda, minha filha. Estuda para você não depender de homem nenhum. Estou mentindo? Eu quero ver uma mãe que é lá quando a sua filha está em casa. Fala, vem cá que eu vou te ensinar como ganhar um pela boca.
Vem cá, vai cozinhar. Ai, cozinhar? Mas quem é que vai cozinhar? Mas fala para mim, quem? Se não for você, vai ser quem? A empregada. Se você tiver dinheiro, melhor ainda. Mas quero ver ter. E a empregada é homem ou mulher? Me poupa, gente. É claro que as nossas filhas têm que estudar. Porque, irmão, esses dias, essa semana, é que o Toninho é cheio das piadas, né? O Toninho falou assim: casar com mulher burra não é traição, pastor? Falei, por que, Toninho? Porque a mulher me traiu, ela não falou que era burra. Esses dias eu vi uma... A gente ria de chorar, né? Mas tem coisa, irmão, ensina sua mulher a estudar, a se portar bem. Quem treina a esposa é o marido. E quem treina o marido é a esposa. Não adianta depois de casado ficar pondo defeito. Essas coisas é a sua escolha. E Deus sabe o quanto você não ouviu o conselho para se casar. A mãe fala, o pai fala, os sinais estão escancarados. Mas você, ai, eu estou apaixonado. Aí não vê defeito. Então veja a família da pessoa, os precedentes familiares. Analisa tudo. E casamento é uma coisa que é tomada pela razão. É claro que você não casa com ninguém que você não goste. Mas depois ponderado tudo, fala, se eu casar eu vou apanhar, se eu casar eu vou ficar com raiva, porque isso aqui não trabalha. Primeira coisa que Deus deu para a mulher depois do pecado foi dor, e para o homem trabalho. Deus falou para a mulher, com dor vai ter filho. Deus falou para o homem, do suor do rosto vai comer. Homem que não trabalha está em pecado, preguiçoso, vai arrumar trabalho. Agora, tem gente que está desempregado, não é porque quer, é porque a situação atual do Brasil é derrocada. Né? Então, tudo bem, mas tem gente que não trabalha nem você bater nele. Camarada, aí é uma desculpa melhor do que a outra. Casa para ver. Casa. Inclusive aqui na igreja, se a menina, pastor, eu estou gostando de fulano. Quem? Ciclano, Beltrano? Casa não, preguiçoso, não gosta de trabalhar não. Falo mesmo. Conheço meus filhos. Minha mãe, quando eu fui casar, Elisandro, seu filho, uma belezura, trabalhador, mas é temperamental, já vai saber. Minha mãe, inclusive minha mãe, eu acho que ela joga no time errado. Porque ela fala mal dos filhos tudinho. Ela joga em outro time. Não é mal, ela fala a verdade. Você precisa ficar atento aos sinais. Porque casamento é igual máfia, só sai depois de morto. Não tem mais volta, irmão. Ai, pastor, então a gente não pode casar e descasar e ficar não ser feliz. Você pode ser feliz, sim, você pode até ir para o inferno feliz. Você só não pode descumprir ordenanças bíblicas. O que Deus uniu, não separe o homem. Agora, perante o que diz a Bíblia, antes de eu entrar nos pormenores, a Bíblia, sim, ela não obriga você a ficar eternamente com uma pessoa. Ela deixa você separar. Só não deixa você casar de novo. Eu, por exemplo, olha aqui para mim. Eu não ficaria casado numa situação desgraçada e ainda ir para o inferno, deixar que meu casamento me leve para o inferno e atrapalhe minha fé. Mas eu também, por causa da minha consciência, por causa da minha fé e do testemunho, eu não me casaria de novo. Mas casado também, deixando o casamento atrapalhar minha fé, eu também não ficaria. Mas eu também não me casaria de novo. Eu estou com essa mulher porque a gente se dá bem, porque ela é a mulher mais bonita dessa igreja, com certeza de Campo Largo, e com certeza do mundo. Mas também não é precedente. Não, eu vou separar agora e vou ficar sozinho. Mentira. Mentira. Então nós vamos entrar nesse fundamento, irmãos. Amém? Vamos entender coisas, o que a Bíblia fala sobre casamento, divórcio e novo casamento. Em primeiro lugar, dados segundo a NASA, é que eu estou com a lua de sangue na cabeça. O que a NASA? Sai daqui, NASA. Então, dados de acordo com os órgãos regimentares da situação, mostram que no Brasil o divórcio chegou a 56%.
Nos Estados Unidos ultrapassou a 65%. E desses números, 75% dos divórcios são as mulheres que pedem. Você vê que quem divorcia é decisão das mulheres. Perante esse fundamento, o que a Bíblia fala do divórcio? Agora, em primeiro lugar, preste atenção. O divórcio não nasceu no coração de Deus. Na realidade, é o contrário. Deus odeia, Ele abomina, expugna o divórcio. O divórcio não é bíblico, não é de Deus e não é projeto de Deus. Pastor, mas eu tenho direito de ser feliz. Eu também, então vou roubar uma Land Rover que eu acho lindo. E aí eu vou ser muito feliz com essa Land Rover. Vai por mim. O pessoal do PT deve estar muito feliz com o que fizeram. Então, em nome da felicidade, nós podemos fazer outras pessoas infelizes? Então, nós precisamos entender esse fundamento. Amém, meus irmãos? Em primeiro lugar, em Mateus 19, os fariseus estavam testando Jesus e não querendo aprender. E aí Jesus vai dizer para os fariseus: não tendes lido aonde? Lido na lei, os 318 mitvás de Moisés. Quando os fariseus perguntaram a Jesus, Jesus estava na região de Bereia, que tinha como rei o rei Herodes, que tinha acabado de decapitar João Batista, porque João Batista confrontou o seu recém-casamento ilícito. Agora vocês percebam que nós temos no mínimo 2 profetas na Bíblia, um que quase morreu e um que morreu porque confrontou essa questão de casamento fora dos padrões de Deus. E agora os fariseus interrogam Jesus, esperando que Jesus faça o que João Batista fez, para que ele também perca a cabeça, mas Jesus é Deus. Jesus sonda o coração e sabia que os fariseus não queriam aprender, queriam questionar. Então fala: Jesus, é lícito o homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Qualquer motivo, motivo banal, briguei, se aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, vou separar. Jesus vai dizer assim: não tendes lido que desde o princípio Deus criou homem e mulher e disse: se por essa causa deixe o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando uma só carne, aquilo que Deus uniu não separe o homem? Então a Bíblia diz que os fariseus retrucam. E agora, no primeiro momento eles queriam colocar Jesus contra o rei, agora eles querem colocar Jesus contra Moisés, porque eles vão dizer o seguinte: mas então por que Moisés mandou da carta de divórcio? Ao qual Jesus responde: Moisés não mandou, Moisés permitiu. Veja que como um distorcimento muda a coisa. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. A palavra original aqui, dureza do coração, é orgulho. Jesus agora está deixando claro que o motivo maior do divórcio é o que, gente? Orgulho, dureza do coração. É melhor divorciar do que acertar a coisa. É melhor divorciar do que um ceder, pedir perdão, reconhecer seus erros. Então Jesus fala: por causa do vosso orgulho. Outra coisa, um cristão não tem coração duro porque ele deve não ter mais coração de pedra. Porque uma coisa que acontece no novo nascimento é que Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Então o coração, ele tem, o cristão, ele tem fruto do Espírito, não tendo coração duro. Isso não serve para nós, irmãos. Mas diante disso, Jesus dá o mandamento cristão. A lei de Moisés é assim. Inclusive eu uso isso aqui para falar do dízimo. Ah, mas no Novo Testamento não tem dízimo. Mas veja bem, Jesus mudou por várias vezes e aumentou o padrão entre lei de Moisés e seu mandamento. Nessa casa do casamento ele fala assim: a lei de Moisés permitiu carta de divórcio. Porém eu afirmo que na lei a pessoa podia ter carta de divórcio, sim, como Moisés permite. Mas eu afirmo que quem se divorciar, a não ser por imoralidade sexual, está adulterando. Aí eu te pergunto, em qual parte do Novo Testamento Jesus disse: eu afirmo que na lei você dava 10%, agora você não precisa dar nada? Jesus trouxe outro mandamento nesse quesito? Não trouxe. Mas preste atenção nos fundamentos.
Abra sua Bíblia em Deuteronômio 24, no verso 1. Deuteronômio. No verso 1. Vamos ver o que Moisés permitiu. Presta atenção nos detalhes, porque depois dessa mensagem eu não quero que fique nem uma dúvida. 24, 1. É claro que Moisés começa dizendo: quando o homem tiver esposado a mulher, veja que agora, quando ele tiver dormido com a mulher, consumado o casamento e formalizado o matrimônio, esposado é dormir, formalizar é no papel, é na lei, ok, gente? Formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois, descobrir algo, o que, gente? O que? Descobrir algo o quê? Algo imoral nela. Peraí, isso muda. Primeiro que os fariseus citam Moisés e fala: por que Moisés permitiu da carta de divórcio? Aí Jesus já vai falar: peraí, a coisa não é bagunçada não. Moisés permitiu da carta de divórcio sobre quais circunstâncias? Quando ele perceber algo imoral na sua esposa, pode dar carta de divórcio. Agora Jesus vai ensinar o quê? Jesus desprega Moisés ou ele ratifica Moisés? Diante desse fundamento, olha para mim. Na época de Jesus existia duas escolas rabínicas que ensinavam o fundamento. A escola de um rabino chamado Hillel e a escola de um rabino chamado Shammai. Hillel ensinava o seguinte: essa indecência da lei de Moisés é qualquer indecência sexual, qualquer imoralidade sexual, inclusive adultério. Shammai, que era o mais popular dos rabinos, Shammai dizia que era adultério. Hillel, que era o mais popular dos rabinos, dizia que podia ser por qualquer motivo. Então o judeu, é claro que ele vai ter uma multidão ensinando essa coisa leve. O judeu, ele tinha uma costume, não fui com a cara dessa mulher, separava. Não gostei, você estragou a comida, vai embora. Essa mulher tem bafo, vaza. Essa mulher não tem dente, vaza. Essa mulher, sei lá, não gostei. Qualquer coisa que ele visse na mulher que desagradava, ele divorciava. Era uma baderna o casamento judeu. Agora a pergunta que se faz é: de qual escola que Jesus fez parte? Porque Shammai dizia que não, a imoralidade que se diz em Deuteronômio era imoralidade sexual. Hillel dizia: não, é qualquer motivo, mas está claro a palavra. Se descobrir nela qualquer coisa imoral. Quem é que vai casar com uma mulher e vai ficar casado com uma mulher imoral? Fala para mim. Não fica. Mas Jesus diz aqui de qual escola que ele fez parte. Que ele estudou o Talmud, ele fez parte de uma das escolas rabínicas. A Shammai dizia que era adultério. A Hillel dizia que era qualquer motivo. Aí Jesus vai dizer qual escola que ele fazia parte. Versículo 9: eu afirmo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por imoralidade. Jesus fez parte da escola de Shammai. Ele está ratificando Deuteronômio, dizendo que o divórcio, ele só seria permitido no caso de adultério. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está claro? Vou ler de novo o texto de Jesus para você. Eu quero que você entenda que não sou eu que estou falando, não são minhas palavras, é o Senhor Jesus. Eu, porém, vos afirmo que todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Era a mesma coisa que o rabino Shammai falava, a mesma coisa que Moisés disse: quem descobrir na sua mulher alguma imoralidade, ou vice-versa. Primeira coisa que nós vamos deixar aqui claro, presta atenção: divórcio está descartado
descartado da vida de qualquer filho de Deus, a não ser por adultério. Isso está claro para vocês, gente? Quem está entendendo, diga amém. Dá um amém mais amenhado. Mas pastor, hoje pela manhã veio uma pergunta tremenda, que aí eu me esqueci do domingo passado. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. É verdade. Deus odeia o divórcio. Mas que tipo de situação que Ele odeia? Abra lá Malaquias, capítulo 2. Presta atenção no texto que nós vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 2, a partir do verso 1, para nós entender a questão da aliança. Escute bem o que eu vou falar. Nós vamos ler aqui que a ira de Deus recai sobre uma pessoa que não é fiel. Presta atenção. Eis que agora dirijo a advertência contra vós, ó sacerdotes. Se não me ouvirdes com toda atenção, a fim de honrar o meu nome, afirma Yahvé dos exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Olha lá, isso é seríssimo. O capítulo 2 fala da ira de Deus sobre pessoas que descumprem esse mandamento. Vamos continuar. Aliás, já amaldiçoei suas bênçãos, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. Por causa da vossa contínua má e atitude sua, eis que eu vou destruir também a vossa descendência. Esfregarei o excremento dos animais, oferecidos em sacrifícios e celebrações do vosso rosto. Sim, vos lançarei fora da minha presença, juntamente com o esterco dos seus sacrifícios nas suas caras. O Senhor está dizendo que vai pegar o cocô dos animais que ele sacrificava e esfregar na cara deles, por causa de descumprirem esse mandamento na questão do divórcio. Vamos ver? A minha aliança com os sacerdotes e os descendentes de Levi foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhe dei para que me temessem. Levi respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. Quem está acompanhando comigo? Vamos lá? A verdadeira lei estava na sua boca. Verso 6, e nenhuma falsidade achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e assim seus sacerdotes ajuntaram muitas pessoas e deixaram seus caminhos do mal. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, que é a lei, a Bíblia. Porque ele é o mensageiro de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Entretanto, vós desviastes do meu caminho, fizestes tropeçar e cair muitos por meio do meu ensino. Presta atenção. Agora o Senhor está questionando os sacerdotes por aceitarem o divórcio. Vamos lá. Quebrastes a aliança de Levi, condena o Senhor dos exércitos. Por esse motivo eu fiz com que fosses desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque preferistes não seguir todas as minhas ordenanças, mas demonstrastes que sois parciais e tendenciosos. Agora o Senhor está questionando 2 pesos e 2 medidas. O cara tem um dízimo gordo, deixa ele casado e bagunçado do jeito que ele é. O cara é pobrezinho, fala para ele não casar de novo não. Não pode perder membro da igreja, então não mexe nessa situação. 2 pesos e 2 medidas. No versículo 10 o Senhor vai falar sobre infidelidade e o divórcio. Ora, não temos todo o mesmo Pai querido? Não fomos todos criados pelo mesmo El Deus?
Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, praticando infidelidade uns com os outros? Sim, Judá tem sido infiel. Uma atitude repugnante foi cometida em Israel e Jerusalém. Judá desonrou o templo de Yahvé, o Senhor. Homens casaram-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros. Aqui é o julgo desigual. Sendo assim, Yahvé eliminará da tenda de Jacó todo homem que agir desse modo, seja quem for, ainda que estejais trazendo ofertas gordas ao Senhor. Mas não é só isso, além de tudo, ainda cobris o altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que ele já não dê mais atenção às vossas ofertas, tampouco aceita os ranços de prazer. Agora veja bem, meus irmãos, o Senhor está dizendo, o crente está reclamando porque que a vida dele não vai para frente. E o Senhor está perguntando, eu vou te explicar por quê. Porque você não honra a aliança que você tem com seu cônjuge. Nenhuma pessoa que não honra o matrimônio não vai ser feliz, não vai ter a vida abençoada. Vai chorar, nada na minha vida dá certo, não vai dar certo, porque você ou destrói casamento, ou destrói o seu, ou bagunça, sei lá. Continuando o texto. 15. Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Continua. Eles lhe pertencem. É o 14 agora. Mesmo assim, insiste em questionar, por quê? Ora, porque Yahvé tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens da juventude, entre você e a sua primeira mulher, para com a qual fostes infiel, não cumprindo a promessa de lealdade que é feita no altar. Embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial, você não cumpre. Vou ser fiel a você, até que a morte nos separe, você quebra a aliança. Agora, antes o Senhor disse, está explicado porque é que você chora, reclama, e a vida não vai para frente. Deus não ouve esse tipo de oração. Não vai ouvir, você pode chorar, reclamar, Ele não vai ouvir a oração de quem está em adultério continuado. Versículo 15, ora, não foi o Senhor que fez deles um só, eles lhe pertencem corpo e espírito. Quando você se casa com uma pessoa, e você está casado, você e a mulher é um só corpo, e você e a mulher e Deus é um só em espírito. Como que você vai quebrar essa aliança que você faz com a sua esposa e Deus? O negócio é bagunçado, Deus estava ali. Eu juro perante Deus ser fiel até a morte, ser leal, e o camarada macula o leito com adultério, e pior ainda sai e fica casado com a amante. Quem conhece gente assim, não responda. Continuando. Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada.